Olá pessoal, aqui do nosso canal Academia da Vida, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para abençoar você, para gerar alguma coisa boa dentro de você. E eu estava refletindo aqui sobre a importância de darmos valor a nós mesmos. Eu sei que isso é uma matéria que se fala o tempo todo, você precisa dar mais valor a você. Só que eu não quero ir nessa esteira, né? Eu não quero ficar usando essas frasezinhas apenas. Eu quero refletir com você sobre esse valor que precisamos descobrir. Não é uma questão de eu me dar valor, é uma questão de eu descobrir o valor que há em mim. Você compreende isso? Que às vezes você fala assim, você precisa se dar mais valor. Não. Você não precisa se dar mais valor. Você precisa descobrir o seu valor. É isso que as pessoas estão precisando. Quando a gente ouve assim, temos que dar mais valor a nós mesmos, temos que nos valorizar, porque se nós não nos valorizarmos, ninguém vai nos valorizar. Só que cada coisa possui seu próprio valor. Você não pode pegar um carro que vale 50 mil reais e querer vendê-lo por 80, por 90. De que adianta você valorizar um carro se ninguém vai querer comprá-lo por aquele valor? Afinal de contas, aquele carro tem o valor que tem. Então, de que vale? Né? De que adianta eu me valorizar se eu não tiver aquele devido valor? O que nós precisamos é descobrir o valor que nós temos e trazer para fora esse valor que há em nós. Interessante que, para mim, é um grande personagem. O nome dele é Davi, e esse personagem é um personagem bíblico. Davi é o maior rei da história de Israel. Aliás, o seu reino se eternizou no Messias. Então é um reino eterno. É um reino eterno o reinado de Davi. Olha isso, olha como pode alguém tornar-se um rei eterno. E Davi torna-se o rei eterno. O Messias descende dele. Então vamos lá, qual era o valor de Davi? Quando Samuel vai até a casa de Jessé escolher um de seus filhos que seria rei em Israel, Samuel não conhecia Davi. Quem era Davi? Davi não era conhecido. Davi era um adolescente que tinha como ofício pastorear as ovelhas do seu pai. Ninguém o conhecia, não havia nele nada importante, não havia nele visualmente valor nenhum, muito pelo contrário. E aí, se nós formos entrar, e eu não quero isso, mas se nós fôssemos entrar um pouco na tradição judaica, Davi ele tem lá um histórico de que era rejeitado pelo seu próprio pai, de que ele era rejeitado pela sua comunidade, porque havia aí um mal-entendido em relação à paternidade de Davi. Alguns pensavam que Jessé não fosse pai de Davi, que Davi fosse um filho bastardo, mas isso era um engano, isso era um equívoco. Só quem sabia disso era a própria mãe de Davi. Então Davi ele vinha de rejeições. Nunca poderia se imaginar que Davi tornaria-se naquilo que ele se tornou. Então o profeta Samuel não o conhecia. Nem o próprio pai o conhecia, porque o próprio pai de Davi, Jessé, pensava que Davi não fosse seu filho biológico. Nem o próprio pai conhecia Davi. E Davi vivia nessa rejeição pelos irmãos, pela sua comunidade, pela vizinhança. Mas Deus conhecia Davi. Então a gente já começa compreendendo o seguinte: o que importa, o que mais pesa para nós é a compreensão, é saber, é ter a convicção, a certeza de que Deus nos conhece. Pronto, começamos por aí. Então, Deus que nos conhece, Ele nos valoriza. Ele sabe nos dar o valor exato. Então, aqui, esse vídeo não é para que você saia por aí agora achando que você vale muito. Não, não é isso. Mas também esse vídeo não é para você sair por aí achando que você não vale nada. É apenas para que você realce o valor, que você tire de dentro de você o seu valor. Todos olhavam para Davi, mas ninguém enxergava em Davi o valor que ele tinha. Alguma coisa precisava acontecer. Davi precisava pôr para fora o seu próprio valor. E então, quando o povo de Israel estava em guerra contra os filisteus, havia ali Golias, o grande gigante, o campeão dos filisteus, que ninguém queria enfrentá-lo. Golias desafiava lá os soldados de Saul, os soldados de Israel, e ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante Golias. Quando Davi chega lá, para levar lá uns lanchezinhos lá para os seus irmãos, na verdade Davi foi lá a mando do seu pai para trazer relatos de como estava a batalha. Quando Davi chega lá, Davi fica sabendo que o rei Saul, havia prometido dar uma de suas filhas a quem se dispusesse a enfrentar o gigante Golias. E além disso, faria livre de impostos a casa daquele que enfrentasse o gigante Golias. Você imagina, por exemplo, nos nossos dias, né? O trabalhador brasileiro, ele trabalha por cerca de 150 dias, o ano tem 365.
nós trabalhamos 150 dias para pagar os impostos do governo. Ou seja, mais de 40% da nossa renda vai para o governo. Então, imagina você ficar livre, você ter 40% a mais nos seus rendimentos. 40% a mais, né, no seu poder de compra. Então, a casa de Davi ficaria livre dos impostos. Então, quando Davi ouve aquilo, Davi fala, eu vou lá, eu vou enfrentar esse gigante Golias. Mesmo ele não sendo soldado, mesmo ele não sabendo manusear espada, escudo, nada disso, mas ele vai, ele se propõe a ir. Porque Davi cria, Davi acreditava que Deus era com ele. Agora, para pensar, de que vale eu crer que Deus é comigo? De que vale eu crer que Deus vai me abençoar se eu não me dispuser a fazer, se eu não me dispuser a realizar, se eu não me dispuser a mudar a realidade? Muitas pessoas creem em Deus, muitas pessoas acreditam que Deus é bom, mas não estão dispostas a mudar a sua realidade. Imagina se Davi olhasse para aquele gigante e ficasse intimidado com o gigante. É óbvio que Davi sentiu algum receio, sim, é natural que sintamos receio, mas Davi estava disposto a mudar aquela realidade. Você compreende isso? Então vamos lá, a questão do valor. Então você imagina que Davi era alguém desconhecido, alguém que não era valorizado nem mesmo pelo seu próprio pai, era desprezado pelos seus irmãos. Davi, então, assim como todos nós, Davi construía a sua vida sob um pano de fundo muito ruim. Todos nós construímos as nossas realidades, todos nós construímos a nossa vida sobre um pano de fundo. E esse pano de fundo, ele tem marcas. Esse pano de fundo está estabelecido. Uma pessoa lá que sofreu uma rejeição, de repente quando criança, quando adolescente, ou até mesmo como adulto, e lá está aquela marca, a marca da rejeição, naquele pano de fundo, naquela tela de fundo da pessoa. Todos nós temos marcas. Todos nós temos as nossas experiências. Todos nós vivenciamos no passado algum trauma. Todos nós temos lá as nossas dificuldades na vida. Não é? A grande questão é, bom, peraí, existe um pano de fundo. Existe uma história por trás de mim. A minha vida está sendo escrita nesse pano de fundo que já tem várias marcas. Tem muitas pessoas que não conseguem desenvolver uma vida nova. Tem muitas pessoas que não conseguem melhorar de vida. Tem muitas pessoas que não se dispõem a enfrentar os seus gigantes exatamente por causa do pano de fundo, exatamente por causa do seu histórico, exatamente por causa das suas experiências negativas, exatamente por causa de tudo aquilo que viveram no passado e deixaram marcas. Então, uma pessoa, por exemplo, que se feriu em um relacionamento, tem dificuldade em relacionar-se com outra pessoa. Alguém que confiou tanto em uma pessoa e foi traída por essa pessoa, tende a não confiar em mais ninguém. Uma pessoa que fracassou em alguma tentativa do passado de realizar, de construir, aquela pessoa tende a ser mais tímida e não tentar mais e dizer, bom, isso não é para mim, deixa eu me contentar com a minha vida, como eu sou, e não quer mais mudar as suas realidades porque um dia tentou e fracassou, de repente tentou 2 vezes e fracassou. Então esses episódios que vão marcando essa tela de fundo, elas vão determinando o nosso futuro também, a menos que a gente mesmo decida mudar essa história. E aí, eu gostaria que você viesse comigo nessa hora, eu quero estar ilustrando isso com você, para que você entenda, e vem comigo e vamos ilustrar bem isso aqui. Então, o que eu quero propor para você nesse momento é que você compreenda, vamos olhar aqui, aqui é uma tela, imagine que essa seja a tela de fundo da tua própria vida. Talvez a tua vida até então esteja sendo feita, construída, em cima dessa tela que aqui está. E se você ver, acredito que dá para você ver aí, na tua vida tem ódio, tristeza, rancor, fracasso, medo. Então imagine que essa seja a tua vida até hoje. Você teve experiências de ódio, você ou provavelmente obteve ódio de alguém, ou você tem ódio de alguém por alguma situação, né? Talvez você viva em tristeza, você até tenta ser feliz, mas a tristeza te assalta, né? A tristeza ela está sempre vindo sobre você. Rancor, fracasso, medo de vencer, medo de enfrentar as dificuldades, medo de viver o novo. Então, o que você precisa? Você vai ficar parado nessa tela estabelecida? Ora, não adianta arrancar a tela, porque todos nós temos a nossa vida construída em cima de uma tela. Mas o que você pode fazer? Se você, assim como o rei Davi, que foi lá e disse, eu vou vencer esses gigantes, se você se propõe a vencer os seus gigantes, olha o que você pode fazer. Ah, aqui tem ódio, né? Vai lá
E se na tua tela está escrito ódio, se a tua vida, a experiência do ódio está contida nela, faça isso aqui, ó. Ah, é ódio? Ó, ó. Faça isso aqui na tua vida, ó. Ó. É simples. Faça isso. O nome disso é transformação, é construir amor. Ainda que o ódio esteja ali marcando, ainda que o ódio esteja ali por trás, há uma marquinha. Sim, porque todos nós vamos viver algumas marcas da nossa vida, só que o amor é muito maior. O amor é maior do que o ódio. Escreva amor sobre esse ódio. Deixa o amor sobressair esse ódio. Eu não sei se está dando para enxergar aí, eu vou aqui melhorar aqui, ó. Amor, vamos lá, vamos melhorar isso. Então, eu quero que as pessoas entendam que a minha vida não está sendo pautada no ódio, mas é no amor. Então, deixa eu melhorar isso aqui. Isso. Hoje é o amor que toma conta da minha vida e não o ódio. Pronto, eu escrevo a minha história, o meu pano de fundo, eu serei o artista dele. Tristeza, tristeza. Eu tenho vivido tristeza, a tristeza está sempre me assaltando, mas quer saber? Eu decido que a minha vida será uma vida galgada, baseada, sabe o quê? Na alegria. Alegria. Ainda que você tenha uma tristezazinha lá no fundo te marcando, uma lembrança de coisas que te entristecem, mas sabe o quê? A alegria. Você decidiu que a alegria vai dominar você e não a tristeza. Decida, escreva a tela de fundo da tua vida. Rancor? Joga isso fora. O que você vai ganhar ficando com ressentimentos do que os outros fizeram? Porque eu estou assim por causa de fulano e ciclano. Porque um dia fulano fez isso. Porque fulano me ofendeu. Porque eu confiei. Passado é passado. Não traga o teu passado para o futuro. Você não pode mudar o passado, mas você pode escrever um novo futuro. Aqui em cima do rancor, o que você vai escrever aqui, ó a palavrinha aqui, ó. Essa é a palavrinha. Perdão. Perdão é a palavra. Ainda que haja uma coisinha lá marcando, te fazendo lembrar, mas agora não tem tanta relevância, porque o perdão é infinitamente maior do que o rancor, do que os ressentimentos. Você viveu vários fracassos na tua vida, sabe? Sentimental, familiar, profissional e tantos outros. Ok, no lugar do fracasso, o que você vai escrever? O que você vai escrever no fracasso? O que você vai escrever por cima do fracasso? Por cima, ele está lá no fundo. É uma tela, é um pano de fundo. É uma tela. É uma tela de fundo. Você vai escrever o que aqui? Não. Poderia ser vitória, mas é mais do que vitória. A palavra é sucesso. Sabe por que não é vitória? Porque às vezes nós vencemos algumas batalhas, mas isso, vencer uma batalha, não garante ter sucesso. O que você precisa é de sucesso. Sucesso tem a ver com toda a tua caminhada, com você ter vencido todas as dificuldades, todos os percalços do meio do caminho. Isso gerou sucesso. E poderíamos escrever tantas coisas, nós temos também um medo. Medo de vencer, medo de romper, medo de tentar de novo, medo de mudar, medo de ser uma melhor pessoa. E você vai trocar esse medo. Sabe por quê? Aqui eu quero colocar duas palavras. Uma é a coragem e a outra é ousadia. Ousadia. Coragem e ousadia. Faça o teu futuro. Pinte a tela da tua vida. Faça a mudança que é necessária. Sempre com Deus à frente de tudo. É Ele quem te capacita. Davi só chegou onde chegou porque nele havia a unção de Deus. O Espírito de Deus desceu sobre Davi e mudou tudo na realidade de Davi. Quando Deus está na tua vida, as realidades todas são transformadas. Você pode não se sentir capaz, mas o Espírito de Deus, habitando em você, te capacita a isso. Deus te leva a realizar. Ainda que o gigante seja muito maior, mais capacitado e mais habilitado do que você, como era Golias sobre Davi, Davi tinha Deus na sua vida e ele fala para Golias: eu venho contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. E Davi foi com tudo, foi pela fé. E ele derrotou Golias. Derrote os gigantes da tua vida e escreva.
a nova tela de fundo da tua vida em nome de Jesus. Então, é isso que eu gostaria de falar para você. E agora nós vamos voltar, que eu quero finalizar o que eu estava falando para você. Então é isso. As nossas realidades podem ser mudadas. As nossas realidades podem ser transformadas. Nós precisamos gerar valor em nós mesmos. Não é uma questão de, você agora precisa se valorizar. Não, você precisa gerar valor. Gerar valor. Se lembra o exemplo que eu falei do carro? Um carro que vale 50 não adianta querer vender por 80. A menos que você faça modificações naquele carro que o façam valer 80 mil reais. Sei lá, você vai colocar uma roda especial, você vai, sei lá, mudar o interior, você vai fazer detalhes em ouro no carro, você vai mudar alguma coisa no carro para que ele valha um pouco mais. De outra maneira, não adianta você querer valorizar o seu carro, você pôr valor no teu carro, dizendo que ele vale 80, quando naquele carro não há nada que o faça valer 80. Afinal, a média de preço daquele carro são 50 mil. Então não adianta querer-se, o querer se valorizar. Nós precisamos gerar valor em vez de pôr valor. Senão a gente fica com o nosso ego inflado, a gente fica superestimando quem somos, supervalorizando quem somos, e isso é um outro erro que vai gerar mais frustração, mais decepção, mais derrota. Isso não é bom. Davi gerou valor. Quando Davi vai lá e enfrenta Golias e consegue matar o Golias, o gigante Golias, Davi demonstra quem ele realmente era. Davi não fica se valorizando, dizendo, eu sou bom. Todos olharam para Davi e falaram, uau, esse cara é bom. Entende isso? Nós precisamos gerar valor. Nós precisamos ter iniciativas que gerem valor, que acrescentem valor àquilo que nós somos. Então, se você quer ser mais querido pelas pessoas, que tal começando com generosidade, sendo generoso com as pessoas, distribuindo afeto, ajudando, tendo sempre uma palavra de apoio, de ajuda? Certamente você vai ser valorizado por essas pessoas. Quem põe valor é quem compra. Então as pessoas vão te valorizar. Se de repente você é uma pessoa que não fala bem, não se expressa bem, de repente você erra muito no português, por exemplo, que tal se você começasse a estudar um pouco mais a língua portuguesa, a fim de que você se expresse melhor, que você fale mais corretamente e se expresse de melhor maneira? Com certeza as pessoas irão dar valor a você. Que tal se você fosse uma pessoa menos antipática? As pessoas vão dar mais valor a você. Que tal se você, no seu trabalho, você for mais dedicado, mais comprometido, ter mais iniciativa? Com certeza, a empresa, o chefe, o patrão, vai dar mais valor a você. Que tal você ser uma esposa, você ser um marido mais dedicado à sua família, ao seu casamento, à sua casa? Certamente, você será mais valorizado. Então, nós precisamos gerar valor. Não adianta querer se valorizar. Você precisa se valorizar. Não, não é você que vai se valorizar. As pessoas que vão te valorizar a partir do momento que você gerar esse valor, que você produzir valores em você. Então, em vez de você querer aumentar o teu preço, desculpa aqui a expressão, é óbvio que preço não é a palavra certa. A palavra certa é valor. Mas só para que a gente entenda, fica uma linguagem mais compreensível, não adianta você colocar preço em você. Não adianta. Ninguém vai querer te comprar se você não valer o preço que você coloca. Então nós precisamos acrescentar valor a nós e não preço. Então agora sim estamos com as expressões corretas. Então o que nós precisamos não é colocar preço em nós. O que nós precisamos é colocar valor em nós. Preço é diferente de valor. Preço equivale a uma unidade monetária que nós, ao nosso bel prazer e vontade, colocamos. Valor é quanto de fato aquilo ali vale. Então tem muitas pessoas quando ouvem assim, você precisa se valorizar, tem muita gente querendo colocar preço em si mesmo. Não, agora eu não vou deixar ninguém me pisar, não, porque agora eu vou, porque agora... Não adianta, se você não valer, não adianta você querer se valorizar. Mas eu tenho certeza que há muito valor em você. Só que esses valores precisam ser gerados, precisam ser colocados para fora. Okay? Davi era apenas um pequeno menino pastor de ovelhas, menosprezado por todos, mas não por Deus que o escolhe. E Davi, na hora certa, demonstrou o seu valor, não apenas matando o gigante Golias,
mas vencendo todas as batalhas que ele liderou depois de vencer o gigante Golias, quando tornou-se rei. Então ele tinha um comportamento muito valioso. É por isso que Deus o chama de Davi, um homem segundo o meu coração. É por isso que Deus fala de Davi: achei a Davi, meu servo, um homem segundo, conforme o meu coração. Então, amados, valorize-se, sim, mas gerando valor e não apenas botando preço em você, ok? Que Deus te abençoe, vá em frente, escreva uma nova história. Esse pano de fundo aí, você viu? Esse pano de fundo aí precisa ser reescrito, ok? E aí, isso significa mudar de vida, ter uma vida mudada, transformada. E isso não se faz de uma hora para outra. Isso é um processo, tá ok? Deus te abençoe, que dê tudo certo para você, em nome de Jesus.